Graças e paz, queridos. Bom dia a todos. Hoje é mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, alegremos nele e louvo a Deus por mais um dia que esse Deus nos concede para juntos, nesse podcast, podermos falar um pouco mais da mensagem do Evangelho através do caderno Ser Igreja, né? Nessa manhã, o pastor Claudemir Corrêa certamente tem algo para falar um pouco mais, né, sobre a missão da igreja. Aula essa que na semana passada falamos um pouco, não é, sobre justamente esta condição e essa missão que a igreja tem para as nossas vidas. Entendemos que ela é algo fundamental no andamento e no crescimento do reino de Deus. Podemos acompanhar, podemos ver como essa missão ela é belíssima. Podemos enxergar homens de Deus que um dia deixaram, né, suas vidas em prol, né, do reino de Deus, em prol do chamado de Cristo. Então, eu vejo que a missão da igreja é fundamental porque ela vem através de um chamado, através de um convite, né? E nós podemos enxergar o próprio Abraão como um dos patriarcas de Israel, este homem que um dia pôde ouvir a Deus, pôde abrir o seu coração e pôde justamente caminhar segundo aquilo que estava proposto por Deus para a sua vida. Podemos ler até Gênesis 12, do 1 ao 3, né? Vendo o Senhor dizendo justamente para Abraão algo interessante. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, como é bom a gente ver um pouco, né, e matar um pouco daquilo que nós falamos na aula passada, da importância e dessa missão tão especial que é a igreja do nosso Deus para as nossas vidas. E eu não tenho dúvida que é algo que nós precisamos conhecer e precisamos entender o que é essa missão na nossa vida, que a princípio vem com um chamado, né? Olhamos até aqui para voltar um pouco no tempo. Paulo, quando escrevia suas cartas às igrejas locais, ele escreve a igreja em Coríntios, em Roma, em Éfeso e outras, né? Por vezes, Paulo se dirige aos cristãos universalmente falando, mas deixa pistas claras que também se dirigia a pessoas, a lugares específicos, como nesta vez que escreveu aos crentes de Roma. Podemos olhar aquilo que Paulo, com as suas cartas, depositou, como a forma como ele escreveu, não é, para as igrejas, mostrando o verdadeiro caminho, para que essa igreja ela possa compreender essa verdadeira visão de Deus, segundo os propósitos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Podemos enxergar muitas dificuldades através do apóstolo Paulo na plantação das suas igrejas, né? Igrejas essas que Paulo vai chamar de lavouras de Deus. Queridos, que coisa interessante que Paulo tem para as nossas vidas, né? Paulo se retrata essas igrejas como lavoura de Deus e que precisam desenvolver, precisam crescer, precisam dar justamente o fruto necessário para a glória do nosso Deus. Mesmo em meio à realidade que nós vivemos hoje, perigos que rodeiam tantas igrejas, né? A falta, o compromisso com a oração, muitas vezes a fuga de muitos pregadores e não expressar a mensagem do Evangelho de Cristo na vida de cada um. É importantíssimo que nós venhamos ter cuidado com isso, com essas questões, né?
algumas situações, impessoalidade nos relacionamentos são coisas fundamentais para a quebra de comunhão em nossas igrejas. Mas hoje, irmãos, nessa manhã, eu gostaria de tratar sobre como devemos desenvolver esse plano para a preservação dessa igreja. E nós precisamos até fazer aqui uma analogia com um paciente. Como nós, seres humanos, precisamos se cuidar antes que a enfermidade ela chegue ou bata em nossas portas. É essencial que a gente cuide, que a gente faça com que as coisas não cresçam de forma errada, que essa enfermidade ela não crie raiz para isso. Então é necessário cuidar, e o cuidado que as igrejas precisam ter justamente é nutrir seu povo com a palavra de Deus, nutrir o seu povo com a oração, com as ações evangelísticas. Precisamos ser uma igreja que não apenas está ligada ao aprendizado, mas também precisamos fazer com que a mensagem do Evangelho ela chegue também à vida das pessoas, e é necessário, assim como um exercício físico, regular, algo constante que a igreja necessita justamente fazer. Nós entendemos como a igreja precisa estar fortalecida, e é necessário que a gente possa cuidar, das enfermidades que rondam justamente a igreja do nosso bom Deus, a igreja da qual Deus colocou sobre cada um de nós para juntos prosseguirmos segundo a sua vontade, no serviço, principalmente trabalhando com um serviço abnegado, onde Jesus Cristo espera que cada medida, cada um de nós venhamos crescer espiritualmente no nosso dia a dia, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu encontro algo bem interessante, na missão da igreja, no nosso caderno, que vai falar justamente sobre uma tríplice missão da igreja. E tem como base justamente o Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 36 ao 40, que diz o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, há algo bem interessante aqui a ser observado por cada um de nós. A missão que está diante da igreja pode ser compreendida dessa forma. Primeiro, uma missão para com Deus. Ame o Senhor, seu Deus. Segundo, uma missão para consigo mesma e uma missão para com os outros. Ou seja, ame o seu próximo, mas também ame a si mesmo. Eu creio que esse amor, só podemos amar o próximo também quando amamos a nós mesmos. Não há outro caminho para isso. E nós podemos também encontrar nessa lição algumas dimensões do crescimento da igreja em prol da missão a ser realizada. A primeira é a dimensão numérica, é a dimensão do crescimento relativo à evangelização, ou seja, a nossa capacidade de fazer discípulos novos e multiplicar nossa fé. Então, essa dimensão numérica está justamente adiante propósito de Deus para a evangelização de vidas, para multiplicar o reino de Deus e para fazer também com que esta fé vivida por nós, ela cresça. Ou seja, você vê que a própria ação, o próprio trabalho de evangelização no crescimento do reino de Deus também capacita o cristão com a sua fé. Segunda dimensão é a dimensão orgânica.
É a dimensão que zela pela saúde espiritual e relacional entre os membros do corpo de Cristo. Então, não podemos entender igrejas onde há dissoluções, onde há dificuldades de relacionamento. Não podemos enxergar uma igreja que não haja comunhão, porque se ela não for observada, se essa saúde espiritual da igreja não andar bem, certamente ela não irá adiante na sua missão. A outra dimensão é a conceitual, é a dimensão que nos leva a perguntar se temos compreendido a fé que professamos e transmitimos com a mesma coerência com a qual ele nos alcança. É a dimensão que enfatiza a importância do discipulado e do ensino para não dissociarmos nenhuma prática do fundamento da Bíblia. Coisa interessante, algo bem interessante, irmãos. Só podemos compreender a fé e transmitir essa fé, né, através do discipulado, através de um crescimento. Então, querido irmão, se você ainda não entendeu a sua missão, se você não compreende a fé que você tem vivido, se você não compreende essa fé e não consegue transmitir essa fé, o caminho para você é o caminho do discipulado, ensino da palavra de Deus, para que você possa não só compreender o Deus que você serve, bem como também a maneira que você vai transmitir essa mensagem. A dimensão diaconal é que essa dimensão do crescimento integral da igreja aprofunda a ideia de cada um membro do corpo de Cristo. É um ministro de Deus, um sacerdote espiritual. Portanto, cada membro da igreja local deve reconhecer seu chamado e servir a Deus. Eu e você, irmãos, temos um ministério, somos ministros espirituais para levar a mensagem de Deus. A quinta dimensão é a litúrgica. A dimensão litúrgica nos lembra da finalidade da vida, ou seja, glorificar a Deus e alegrar-se nele todos os dias da nossa vida. Então, coisa interessante, irmão, não tem para onde o cristão viver. Tudo que nós vivemos e fazemos para o crescimento da igreja, dessa missão, é para glorificar a Deus. E essa glorificação a Deus também nos ajuda, nos transmite sentimentos de felicidade na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E para isso, né, a igreja, cumprindo essas dimensões, certamente será uma igreja qualificada, né, qualificada justamente para o crescimento em prol da sua própria missão, irmãos, através daquilo que vimos, daquilo que a palavra de Deus também nos ensina. E eu gostaria de encerrar aqui sobre o que diz o teólogo Costa, na página 141 aqui do nosso livro, né? Orlando Costa, ele vai dizer algo interessante. A espiritualidade tem a ver com a presença e a operação dinâmica do Espírito Santo no crescimento da igreja. Coisa interessante, né? A nossa vida espiritual tem a ver justamente com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia na igreja, para justamente fazer com que essa igreja ela venha a crescer. E se o crescimento responde à inspiração e motivação do Espírito e reflete seus frutos, olha que coisa maravilhosa, é algo importantíssimo. Essa motivação, ela vai justamente refletir também nos frutos dessa igreja, meus irmãos. Por encarnação, se sente o enraizar histórico de Jesus Cristo na dor e nas aflições da humanidade, o seu impacto no processo de crescimento da igreja. Ou seja, até isso nós precisamos enxergar, irmãos, tudo que Cristo passou, sua história, ela precisa estar enraizada, né? O próprio Paulo vai dizer que Cristo faz morada nele, no seu dia a dia, na sua caminhada. E é isso que nós precisamos enxergar aqui, enxergar
nossos frutos, por encarnação, né? Como foi dito aqui. Precisamos desencarnar realmente a obra de Deus na nossa vida para o crescimento dessa igreja. E em outras palavras, até que ponto a igreja está experimentando um crescimento que reflete a compreensão, o compromisso e a presença de Cristo nas multidões. Que pergunta interessante, né? Que ponto? Que ponto a igreja de hoje está experimentando um crescimento que reflete? Será que essa igreja tem compreendido a vontade de Deus? Será que há um compromisso dessa igreja em prol do reino de Deus, em prol de ganhar vidas em meio às multidões? Por último, ele vai dizer que a fidelidade tem a ver com a coerência entre a ação da igreja e os propósitos de Deus para seu povo, posto de outra forma, em que medida responde o crescimento, que esta experiência está experimentando a igreja, as ações de Deus na Bíblia e os seus desígnios na história. Coisa interessante, né? Importantíssimo para a gente encerrar. Precisamos, irmãos, servir a Deus, entender os valores das quais esta missão de Cristo tem para as nossas vidas. Desde já, nosso bom Deus nos abençoe. Até a noite, nosso culto de adoração.